Minha gatíssima, tô aqui para te falar sobre um assunto que causa muita frustração na grande maioria das mães. Soneca curta. O que a gente mais quer é o quê? A gente coloca o nosso bebezinho no bercinho para dormir e ele fica dormindo por 1h30, 2 horas. É isso que a maioria faz? Não é isso que a maioria faz. Dependendo da faixa etária do teu bebê, é normal ele ter sonecas curtas. E tem vários fatores agravantes para a soneca curta. A gente vai falar sobre tudo isso agora. O primeiro grande motivo para a soneca ser curta é a idade do bebê. O bebê ali até os 6 meses, ele está amadurecendo o sistema do sono dele. Então, quando ele está chegando no final de um ciclo de sono que é em torno de 40 minutos, ele fica num soninho leve. Então, se tem qualquer coisa incomodando o bebê, ele vai despertar, ele vai pedir ajuda para seguir dormindo. Então, é normal no começo da vida o bebê fazer sonequinhas picotadinhas durante o dia. O segundo motivo são saltos de desenvolvimento. Os saltos de desenvolvimento, na verdade, tem 10 saltos de desenvolvimento, mas todos eles vão mexer com o emocional do bebê, com a mobilidade do bebê. Ele vai ficar mais agitado, ele vai ficar mais frustrado, ele vai querer treinar a habilidade. Então, quando ele está num momentinho de sono leve, ele também pode despertar. Porque está angustiado, na angústia da separação, querendo ver a mãe, porque ele está querendo rolar, porque ele não sabe voltar a dormir, por diversos motivos. O terceiro grande motivo é a rotina desajustada, a janela de sono desajustada. Muitas vezes a gente fica com aquele padrãozinho de bebê de 3 meses, que é 1h30 põe para dormir, 1h30 põe para dormir. Ou então o bebê faz, a mãe tá com sono, vou recolher, vou colocar para dormir. Não, a grande maioria dos bebês, mesmo os maiores, com 1h30 mais ou menos, eles dão uma baixada naquela animação do dia. Começam a bocejar, começam a esfregar o olhinho. Nem sempre isso é um sinal de sono. Isso aí é só o corpo se preparando, entrando num estado de sono. Mas às vezes a gente leva para dormir e o bebê não tá com sono. Aí de tanto a gente induzir, ou ninando, ou deixando o bebê no peito aqui, dando tapa na bunda da maneira que tu faz, ele acaba adormecendo, porque tá gostosinho ali, mas ele não tava com pressão de sono para dormir. A pressão de sono nada mais é do que o excesso de cansaço que o bebê tem que estar para conseguir relaxar para dormir. Mas também tem aquele limite do cansaço. E esse é um outro motivo. O bebê extrapolou a janela de sono, tá com muita pressão de sono. Aí ele começa a liberar toxinas no corpinho dele e começa a elevar o cortisol do bebê. Então, também quando ele tá migrando ali de um sono leve, querendo aprofundar novamente, começar um novo ciclo de sono, ele vai despertar e ele vai te chamar e ele vai pedir ajuda. Então, tem que cuidar aquela janelinha certa para o bebê. Usa a tabela de sono como uma média, coloca o bebê ali naquela média. Se bocejou muito antes, pode ser um sinal de alerta que ele só está entediado, que ele está cansado, ele está recém baixando ali aquela empolgação, aquela adrenalina para se preparar para dormir depois. Troca atividade, leva para passear, mostra a janela, troca o brinquedo para ver se o bebê não dá uma animadinha para ficar um tempinho mais acordado. Extrapolou, tu viu que a janela máxima do teu bebê é 2 horas, ele já está 2h30, 3 horas acordado e a sonequinha está sendo curta, tenta antecipar um pouquinho. Mas aí para antecipar um pouquinho tem que cuidar do outro fator, o ambiente de sono. É importante desacelerar o bebê antes da soneca. O bebê tá ali naquela empolgação, brincando, rolando, engatinhando. Caiu minha chupeta aqui até. Engatinhando e do nada o bebê boceja, a gente pega e vai, leva o bebê para dormir. É importante essa baixa na adrenalina ali para o bebê entender, assimilar que é o momento de dormir. E aí tu vai fazer um ritualzinho de soneca, vai levar o bebê para um quarto escuro, não precisa ser breu total, mas é um quarto escuro, com uma temperatura boa, sem bagunça no quarto, sem um monte de coisa ali que vai deixar o bebê agitado. Então cuida do ambiente pré-sono e de sono. Outro grande fator pode ser a associação de sono. O bebê que ele só dorme no colo e ele é transferido, quando ele está passando por essa fase, ele vai querer voltar para o colo. Se ele só dorme mamando e ele está passando por esse período de transição de um ciclo para o outro, ele vai querer ajuda para voltar a dormir. Ou seja, o bebê que precisa de ajuda para adormecer, ele pode pedir ajuda quando ele está passando por um ciclo de sono no outro.
O que eu sempre fiz com meu filho? Eu sempre ajudei ele para dormir, até 1 ano e pouco. Mas como que era e como que eu ensinei ele? Ele dormia direto no berço dele, ele ia acordado para o berço dele e eu ajudava ele a dormir dando tapinha na bunda o quanto precisasse. Eu sempre deixava ele acabar o processo ali de adormecer, mas eu ajudava ele ali no berço, então ele não tinha uma transferência, ele não precisava ser embalado, ele não estava no colo. Muitas vezes só isso já resolve. No começo, quando tu começar a fazer isso, as sonecas vão ficar curtas, porque o bebê que tá agora, ele tá no colo, tu não vai colocar do nada ele no berço para ajudar ele a dormir. Tu vai fazendo por etapas, a cada pouco tu coloca ele um pouco menos apagado no berço. E no começo, o que vai acontecer? Ele vai ficar ali, ele tá passando por um ciclo de sono no outro, ele tá dizendo, cadê o colo da minha mãe que tava aqui quentinho, que eu não tô mais nele? E aí ele vai te pedir ajuda para voltar a dormir. Eu sempre gosto de incentivar a ajuda para o bebê dormir na soneca, mas direto no berço. Separar mamar de sono, separar ninar de sono, tudo de uma maneira gradual e de acordo com a faixa etária do bebê. Outro grande motivo de despertar é isso daqui. O bebê que dorme com a chupeta é a mesma coisa. Quando ele está num sono profundo, a boquinha dele vai abrir, vai cair a chupeta, deu 30, 35 minutos, cadê a minha chupeta? Aí a mamãe tem que ir lá e botar a chupeta. É a mesma coisa, é uma associação de sono à chupeta. A depender da faixa etária do bebê, se for muito pequenininho, ele pode acordar porque ele está com cólica, ele está com gases, ele está com disquesia, ele está com algumas coisas que estão machucando a barriguinha dele. O bebê que tem refluxo, ou então, obviamente, o bebê que está com fome. A gente separa o mamar da soneca quando precisa, que isso aí não é uma recomendação óbvia para todo mundo, mas quando a gente separa o mamar da soneca, é importante a gente saber que o bebê está bem alimentado para dormir. Senão ele vai acordar nesse momento, ele vai querer comida, ele vai querer mamar, ele vai querer leite nesse momento. Então é importante saber que dependendo da idade do bebê, ele não está mais de 3 horas sem mamar. Outro grande motivo é o fator emocional. O bebê que está num ambiente agitado, que a mãe está agitada, a mãe está nervosa, a mãe está olhando para o relógio para o bebê dormir, a mãe está frustrada que o bebê não dorme, o bebê vai dormir com estado de alerta ligado. O bebê aciona a luta ou fuga, então ele dorme, ele acaba adormecendo, mas ele acorda em meia hora para saber se a mãe dele já está bem. Tá? Então a gente tem que mostrar para o nosso bebê que nós somos adultas e estamos cuidando da situação ali, que ele pode dormir tranquilamente. Tá? E isso acontece muito na angústia da separação, que o bebê está com um emocional completamente abalado. Então ele acorda com 30 minutos para ver a mãe, mesmo que a mãe tenha sido uma santa ali, colocado ele para dormir meditando, o bebê vai acordar pelo fator emocional, ele está muito apegado com a mãe, ele quer ver a mamãe dele. É normal a soneca ficar curta nos 8 meses e meio. Outro grande motivo, o bebê não gastou energia durante a janela de sono dele. O bebê ficou paradinho no carrinho, no colinho, a grande maioria da janela. O bebê precisa se mexer, ele precisa acumular uma substância chamada adenosina, que vai deixar ele cansado num nível suficiente para ele conseguir fazer boas sonecas. Na hora que ele precisa treinar todas as habilidades que ele está desenvolvendo. Eu sou a Nid Conte, eu sou especialista em sono infantil. Eu sou desenvolvedora do método Sinapse do Sono, que organiza toda essa parte do dia do bebê. Organizamos o relógio biológico, janela de sono, a sincronização do sono, o efeito farol, que é a mãe, o estado emocional da mãe, segurança emocional para o bebê. E aí, então, a gente incentiva a autonomia do sono com vínculo. As práticas objetivas, materiais no Notion para te ajudar, para te guiar nesse processo e principalmente quem vai te guiar nesse processo é o Nid GPT, o meu agente treinado por mim com a sinapse do sono ali que vai criar rotina, plano de ação, identificar o temperamento, desconforto, qualquer coisa que tu acha que o teu bebê tenha que está aumentando os despertares, o Nid GPT vai te ajudar. Vem conhecer a sinapse do sono aqui no link da descrição.